Bom dia, queridos amigos, irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva e que sintamos agasalhados pelas vibrações do Mestre Jesus. Vamos hoje iniciar as nossas reflexões no item 7 do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou os preceitos, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe, conforme suas palavras, aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem que ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Mestre de amor e bondade, que nesta manhã sublime essas reflexões possam modificar a nossa forma de olhar para o outro, de pensar e de viver. Estamos numa era de esperança, quando todos nós temos sido convidados a olhar para dentro de si, compreender esse ser espiritual que nós somos, avaliando nossa forma de pensar e de sentir. Que sejamos inteligentes, amorosos, para reconhecer as nossas maiores dificuldades antes de rogar a Deus nosso Pai qualquer ajuda, qualquer amparo que nos beneficie sem que eu possa pensar no que estou fazendo para beneficiar e ajudar o meu irmão de caminhada. Que as luzes benditas do seu Evangelho ilumine o nosso pensamento e que possamos reorganizar a nossa casa mental em busca da esperança e da fé, da coragem e do bom ânimo. Que o Senhor olhe por todos nós, especialmente por aqueles irmãos que se encontram enfermos nos seus lares, nos hospitais, familiares, que todos nós sejamos agraciados pela luz da verdade em nosso espírito. Se conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.
Qual é o sacrifício mais agradável a Deus que nós podemos fazer, irmãos? Essa é uma pergunta que gostaríamos de iniciar o Evangelho. Será que é dando cesta básica? Será que é oferecendo algo material a Deus? De que forma eu vou oferecer isso a Deus? Oferecendo ao meu irmão. Eu ofereço ao meu irmão, mas muitas vezes eu não consegui ainda conciliar comigo mesmo. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é quando eu faço um esforço para mergulhar dentro de mim e ver o que me embaraça. Quais são as dificuldades que eu tenho ainda em relação ao outro? Não adianta eu pedir a Deus e agradar esse ou aquele, se na verdade eu não conseguir reconciliar comigo mesmo e nem com aqueles que eu me senti ofendido, magoado. E são nesses preceitos que nós vamos ver que o Cristo nos recomendou que, acima de tudo, eu olhasse para a minha condição espiritual diante do meu próximo e que eu pudesse oferecer a Deus o esforço, a vontade de modificar-me. Quando o Evangelho nos convida, e Kardec traz isso para nós de uma forma muito didática, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depor a vossa oferenda no altar, quer dizer, que altar? O altar é o da consciência. Nós não podemos mais fazer as mesmas atitudes dos fariseus, que tudo era externo. E isso para nós tem sido tão fácil, porque nós prometemos, fazemos festa. Se acontecer isso, eu vou fazer uma festa para as crianças. Eu vou dar tantos pratos de sopa. Eu vou andar não sei quantos quilômetros a pé. Isso não muda, isso não me transforma. É preciso que a gente reconcilie conosco mesmo, conciliar conosco, resolver as nossas situações internas e reconhecer que todos os nossos irmãos que caminham conosco têm também uma, uma vontade de melhorar. E eu preciso dar, talvez, o primeiro passo, desde que eu já tenha um conhecimento que me permite fazer isto, porque esse conhecimento não é para me humilhar. Muitas vezes a pessoa acha que vai se humilhar. É para você não deixar, para você não continuar tão orgulhoso, tão vaidoso e tão prepotente em relação ao seu irmão. Eu não posso exigir a estima de quem quer que seja, o entendimento do outro, e ficamos aí só falando e repetindo a mesmos apontamentos, as mesmas indicações, até de forma depreciativa. Não, nós precisamos ver que nós estamos perdendo um tempo valioso. Façamos a nossa parte. Vamos envolver esses nossos irmãos em nossos corações, em nossas vibrações. Então, harmonizar com aqueles que nos perseguem, ou que às vezes levantam palavras que nos caluniam, são essas a forma que eu tenho de me esforçar para que eu tenha um triunfo no meu sentimento, para que eu possa sentir-me fortalecida. Então, eu não tenho que ficar dando as coisas. Aqui é muito importante quando Kardec nos mostra, só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento do mal. É isso que é importante. Não adianta, e aqui ele é muito, muito importante quando ele diz assim: deixai a vossa dádiva junto ao altar. O nosso desejo de dar alguma coisa para o outro, que a gente aguarde. O altar aqui é o da consciência, mas é primeiro que eu me lembre que aquele irmão que eu não converso há anos, que eu não vejo há anos, cabe a mim, às vezes, fazer uma ligação, dar o primeiro passo,
falar que estou com saudade, que eu estou sentindo a sua falta. Isso são os passos da reconciliação. E isso é que Jesus está nos convidando a renunciar, para que a gente diminua essa presunção de viver sem adversários, porque isso não existe, meus amigos. Na verdade, todos nós temos dentro de nós os maiores fiscais, que são os examinadores de nossos atos, que é a nossa consciência. Então, é preciso que a gente procure estar em paz com a consciência. E é por isso que nesse item do Evangelho, que é uma continuação do que nós falamos ontem, eu vou ter que entender, para que eu possa harmonizar com o outro, é preciso também que eu compreenda que cada um de nós temos as nossas qualidades. E se você anotar as qualidades nobres, morais que o outro tem, você vai passar a se ligar àquelas construções. Porque todos nós temos construções, todos nós efetivamente já conquistamos alguma coisa, mas todos nós ainda guardamos as sombras da nossa ignorância, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, por isso que nós estamos sendo convidados a deixar isso parado ali, olha, essa situação não me convém mais. Mas não é ficar ali parado esperando que eu depositei aquilo no altar da minha consciência e depois vai ficar, mas eu já fiz isso. Não, não é isso, amigos. É preciso aprender todos os dias e com muito esforço, eu sei, renunciar para que essa presunção que nós carregamos dentro de nós de viver sem nenhuma diferença, sem nenhum adversário, isso não existe na nossa vida, porque ainda somos espíritos em evolução. E nós somos espíritos que pensamos diferentes, mas nós que temos um pouco mais de conhecimento da imortalidade, um pouco mais de conhecimento do ser espiritual que nós somos, da lei de Deus que está em mim e que eu sou responsável por tudo isso, eu sou o fiscal. O fiscal está dentro de mim, que é meu livre-arbítrio. Olhe sua escolha, que decisão você tem tomado, quais são as atitudes que são coerentes com as leis. Porque assim, se não for assim, nós vamos criando novos adversários, e nós estamos aqui nessa reencarnação para corrigir o passado, para alinharmos com as leis de Deus. Antes, nós não tínhamos o conhecimento que hoje nós temos. A doutrina espírita, ela nos traz uma lucidez para que eu possa compreender que, enquanto cristão que sou, nos diz Kardec, eu não ofereço nada material. Tira as promessas, tira as barganhas, sinta-se dentro de você o esforço que você pode fazer para espiritualizar a sua existência. E para que eu espiritualize a minha existência, é com dor, é com sacrifício, não é com facilidades. Nós queremos viver no mundo em busca de facilidades? Não, amigos. Nós estamos numa hora de transição, em que a dor da indiferença campeia em nossos pensamentos. Elimine essa indiferença. Ame o seu irmão. Ele é seu próximo. É isso que Jesus disse para o doutor da lei, para o fariseu que tinha conhecimento, mas que não vivenciava as leis. Quando ele pergunta qual é o próximo, na parábola do samaritano, ele diz aquele que usou de compaixão. E Jesus diz: faze tu o mesmo. Que compaixão é a nossa? Se nós criamos revoltas, então nós não somos melhores do que o outro, melhores que eu estou dizendo, na condição evolutiva. Estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. E por isso nós precisamos compreender que nós estamos aqui
na Terra, hoje reencarnado, para dar prioridade à vida do espírito. O espírito que somos. Nós não somos corpos apenas. Não é o corpo que pensa, não é o corpo que sente. O corpo sente as sensações e as emoções que refletem dos nossos sentimentos. Então, Kardec nos traz essa mensagem, que isso é um comentário de Kardec, quando ele diz assim: com isso, quando ele fala, o cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Isso aqui não é poético e nem filosófico. Nós vimos isso nos primeiros cristãos, nos cristãos primitivos. Eles não tiveram medo das feras, eles não tiveram medo do fogo, das chibatas. Eles se entregaram às arenas. Eles foram ao sacrifício deles mesmos para mostrar a Jesus, para mostrar aos irmãos o que é o valor da fé, o que é confiar, o que é acreditar. E aqui Kardec nos diz: entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto ao altar, e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável a Deus. Não adianta eu pedir a Deus que me ajude, que me perdoe, se eu não sou capaz nem de ajudar e nem de perdoar. Como é que faz isso? Cada um precisa de pensar, refletir. Estamos aqui para aprender a amar, estamos aqui para reconciliar, estamos aqui para vivermos nesse mundo de provas e expiação, ressarcindo os nossos erros do passado junto a estes irmãos que tanto fazem para nos ajudar, ressarcir com o nosso pai, com a nossa mãe, com esses espíritos que fazem parte do meu lar. Não afaste deles, irmãos, você já ficou muito tempo afastado. Aproveite a oportunidade de estar junto, reconciliando, amando, perdoando. Só assim você estará a quites com a sua própria consciência. E que Deus nos abençoe e nos fortaleça para que ampliamos a nossa compreensão em relação ao que seja a lei do amor. Senhor Jesus, que este momento seja para todos nós, na nossa intimidade, uma reflexão e uma leitura íntima que fazemos do nosso estado mental, do nosso comportamento íntimo, das nossas manifestações, para te pedir força e coragem para que eu possa reconciliar com meu irmão. Jesus, que eu possa compreender a sublime oportunidade que cada dia vem recebendo, que a paz augusta do seu Evangelho possa me alimentar, sustentando-nos nesta hora de decisões do nosso espírito. Que o passe não seja só uma transmissão de energia, mas que seja uma força mento-eletromagnética de tantos espíritos amigos que atuam no meu pensamento, me convidando a amparar, acordar, despertar para esta sublime oportunidade que Deus está nos dando. E assim, pedimos pela fluidificação das águas, que elas sejam imantadas de energias e que consubstanciem em mim a alegria da vida,
da saúde, do bem-estar do nosso pensamento. Que Deus nos ampare, que Jesus nos fortaleça e que o bem seja constante em nossa vida. Que todos possamos refletir na lição de hoje. Qual é o seu sacrifício para sentir-se amparado por Jesus? Que Deus nos abençoe, que Eurípedes Barçanufo, esse querido irmão, nos agasalhe com as vibrações do seu coração. Fiquem com Deus e que sintam-se amparados por Jesus e Eurípedes. Que assim seja.